E ó, o programa fala agora de limites. Às vezes é tão difícil encontrar medida, né, na hora de educar a criançada, os adolescentes. Teve um pai de São Paulo, gente, que não estava conseguindo a ajuda da filha em casa. E olha o que ele fez. Deixou um bilhete para adolescente, cheio de amor e carinho. E ele diz o seguinte, ó, põe aí no ar pra gente ver. Catarina, filhota, a partir de hoje, todos os dias eu vou mudar as senhas do Wi-Fi de casa. Para receber a senha de hoje, precisas arrumar teu quarto e lavar a louça do papai que te adora, Paulo. Gente, mas ele não deixou só o bilhete, não só isso, viu? Como postou a foto do recadinho aí, como a gente viu numa rede social. E a partir daí você imagina que já começou a polêmica, né? E a gente fala agora sobre isso e muito mais, porque tem muito mais envolvendo essa relação pais e filhos com a Lara Beatriz, que é psicóloga, trabalha com crianças e adolescentes há pelo menos 20 anos. Tudo bom, Lara? Tudo bem, boa tarde. Difícil, né? Bom, vamos começar falando sobre esse caso. Tá valendo esse tipo de atitude, Lara? Ou você acha que foi uma espécie de chantagem do pai com a filha que tem 17 anos nesse caso, Sim, né? então é interessante porque eu vi uma conversa posterior na televisão com ela e a filha, com ele e a filha, e a filha confessou que já havia lavado a louça e arrumado o quarto antes mesmo de ver o bilhete. Antes dele postar nas redes sociais, Exatamente. ela já tinha feito isso. Porque ele postou e já movimentou e compartilharam e tal, ou seja, não foi propriamente o bilhete que a mobilizou para lavar a louça. É uma coisa interessante também que ele mencionou nessa entrevista, só para a gente pensar um pouquinho sobre a questão. Questionaram a ele a respeito de um episódio que ocorreu com uma criança de 7 anos, que os pais, diante de uma atitude do menino de ficar jogando pedras na rua, deixaram ele numa floresta por 10 minutos. Sozinho. Criança de 7 anos. De 7 anos. E ele se perdeu. Ai, meu Deus. E ele só não morreu porque encontrou um abrigo onde ele ficou ali até os pais o encontrarem desesperados. Aí o pai, em relação a essa situação, ele falou o seguinte, o pai da Catarina. Bem, no meu caso, o que eu faria e o que eu fiz quando ela era criança era mostrar a inconveniência disso que é ficar jogando pedra na rua. Conversar com ela. Mostrar para ela que, ó, pode passar alguém, tu pode machucar, enfim. Por que eu estou mencionando isso? Porque o que é o importante numa relação de pai e filho é exatamente isso que ele disse que fazia e que provavelmente deve fazer com a filha. Se a gente for ver até um contraponto, uma outra adolescente, até como se fosse a filha dele, e deixou um bilhete, não era a filha dele, uma outra menina, respondeu assim, pai, tudo bem, só que eu vou hackear a senha do Wi-Fi, eu vou colocar outra senha e você vai ter que fazer isso para adquirir a nova senha. Ou seja, né, eu acho que essa menina faz a gente pensar que apenas esse tipo de estratégia, esse tipo de atitude, de negociar e castigar, não é o suficiente, e não é nem o conveniente para uma relação saudável entre o pai e uma filha. É verdade. Muitas vezes, bom, a gente sabe que teve um outro caso, um avô que também se estressou com o neto, que não largava o videogame. Vamos ver o que aconteceu, olha só. Você falou isso já várias vezes, depois você joga. Não, vou, não. Calma, depois você joga. Depois? Não, Calma, eu não vou fazer nada. Você vai jogar depois dessa merda. não quero jogar. Calma, tua carne tá pronta aí. Não quero fazer. Olha, Davi, porra, vai pro chão. Depois, eu não quero comer essa merda. Tá mal passado. Dá uma olhada, vem cá, Davi. Para de gritar, fala palavrão, senão eu não vou te devolver essa merda aqui. Por favor, porra. Ó, você quer? Não. Pare de filmar. Fala teu controle aqui, ó. É isso? Tem conselho, não tem? Tudo tem conserto. Deixa eu apagar o fogo.
Bom, olha o nível de desespero a que chega, né? A gente viu aí não só o menino, mas também o avô. Ele deve ter chegado numa situação realmente extrema. E a gente vê não só adolescentes, crianças fazendo toda essa cena, às vezes em lugares públicos, né? A gente tem aqui a participação de uma telespectadora. Ela diz o seguinte, tem um bebê de 2 anos e 2 meses. Ela ainda não fala, apenas poucas palavras, mas a ele. E quando ele quer algo e não é possível dar ou atender o pedido, ele se joga no chão, gritando muitas vezes, derruba o que tiver pela frente, até agressivo, dando gritos horríveis. Olha só, mal fala, já se comunica bastante, né, com isso tudo. Ele também tem o mesmo comportamento em relação a dormir, até bate na gente. Eu não sei o que fazer. Doutor, isso não é raro. Tem um caso bem próximo de mim que é bem parecido. Como é que chega a esse ponto? Que se a gente for ver essa criança de 2 anos, se não for conduzida a aprender limites, vai se tornar o adolescente que a gente viu no vídeo, né? Que é um adolescente completamente sem limites, numa relação completamente inconveniente, né? Esse caso que chegou até mim, eles chamam ele de mini-rei, porque ele reina dentro de casa. Todo mundo respeita um menino de 2 anos e não os adultos, né? Dizem, não sei se está correto, né? Mas eu costumo ouvir que a criança reflete os pais, na verdade, né? Ou o que os pais estão dizendo para ela, ou o que falta dizer, às vezes, né? Com comportamentos. Como é que age nesse caso, doutora? A criança, de uma maneira que a gente fala técnica, o que tu estás dizendo é assim, ela é induzida sociologicamente pelos pais. Então, quer dizer, os pais têm que, desde pequenininho, assim, aos 2 anos, ir ensinando ele a como se conduzir nas situações. Então, os pais têm que inventar maneiras de, por exemplo, conduzir ele a dormir na hora que é adequada. Porque a gente fala, a criança berra, grita para ir dormir. Mas como é que os pais estão fazendo isso? Tem que criar uma rotina. Estão fazendo que nem o avô, né? Brigando, gritando nos berros. Porque ali naquele vídeo era tão inconveniente a atitude do adolescente quanto a do avô. Né? A gente viu que o avô estava muito tranquilo, mas ele tomou uma decisão extrema ali, jogou o videogame no fogo, gente. Exatamente, exatamente. Mas uma criança que grita, que berra, nesse caso específico, o que dá para fazer na hora de dormir, por exemplo, né? Deixa a criança gritar sozinha? O pai e a mãe têm que fazer o seguinte, bem, a criança está gritando, faz ela se acalmar, espera ela se tranquilizar. Deixa ela ali sozinha, deixa ela se tranquilizar e tem que conduzir ela da maneira adequada. Tem que conversar, tem que mostrar que é a hora de dormir, tem que fazer o dormir ser uma coisa agradável também. Porque às vezes eu vejo muitos pais desesperados para tentar acalmar a criança e aí ficam atendendo todas as vontades e aí sim que ela não para jamais, não né? É assim. Deixa ela lá. Na verdade, assim, ó, eu quero fazer a criança dormir, eu tenho que fazer que o dormir seja uma coisa agradável para a criança e não uma coisa que vai ser um sofrimento ou uma penalização. Eu quero que a criança coma, eu tenho que fazer que comer seja uma coisa agradável. Porque veja bem, muitas vezes os pais querem colocar a criança para dormir, mas os pais vão ficar acordados, vão ficar vendo TV, vão ficar fazendo as coisas. E qual é a tendência da criança? Como tu disse, ela quer ficar com os adultos. Então, o pai e a mãe têm que conduzir. Questão de dar o exemplo mesmo. Dar o exemplo mesmo, quer dizer, dormir é uma coisa que é gostosa, o pai ou a mãe tem que deitar com a criança, tem que ler um livrinho, tem que envolver a criança naquilo. Daqui a pouco vai ser uma vez, vai ser 2 vezes, vai ser 3 vezes, isso vai virar o quê? Um hábito, uma rotina. E um hábito prazeroso, né? Porque às vezes a criança não tem a atenção dos pais nesse momento e às vezes fazendo a birra ela tem, né? Exatamente. Às vezes para ela é melhor fazer a birra do que realmente curtir o momento com os pais, né? Só que uma criança que faz a birra e ganha as coisas na birra é uma criança que vai se desenvolvendo sem limites, né? Que é bem o que aparece naquele vídeo. O adolescente, de alguma maneira, está fazendo uma birra, não quer, né? E o avô está tentando impor de uma maneira até agressiva, né? Quando pega, que ele respeite, não é assim que é a maneira adequada de se conduzir. Muito bem. Lara, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero te convidar para voltar aqui para a gente ir adiante nesse bate-papo, porque olha, tem muitas perguntas sobre o assunto, tá? Vamos continuar conversando. Até a próxima, então, viu? Boa tarde, tchau.